Olá pessoal, Fabiano Costa, Escola Confraria Floripa Bonsai, tudo bom? Então, eu vim hoje falar para vocês sobre uma discussão que teve no nosso grupo. A gente estava falando bastante sobre o que seria a microbiota do substrato, por que que funciona, por que que a gente quer ela presente ali no nosso substrato do bonsai. E nessa discussão, hoje, quem estava discutindo hoje, estava ali o Valdemar, o Thiago Medeiros, o Marcos Abimael, o Thiago Holanda, o Carlos Roberto, o Diego Garcia, o Igor, o Lino. Então a gente estava conversando, pô, por que que a gente usa isso, usa aquilo para melhorar ou que pode piorar essa microbiota? O que seria essa microbiota, tá, gente? Seria o quê? Os micro-organismos que vivem no substrato. Certo? Então eles vivem, por que que é legal? Porque eles vivem em uma simbiose, ou seja, eles têm um relacionamento do bem com a planta. Então para a planta é bom e para essas fungos, bactérias e micro-organismos em geral também é interessante, tá? Ali existe uma troca, tá? De hormônios, de água, de açúcares, então todo mundo fica feliz com isso. Então a gente quer isso daí, porque naturalmente a planta demora um pouquinho mais para vir toda aquela saúde que tem que ser, porque às vezes demora meses ou até um ano para ter uma boa população nessa microbiota no substrato. Então, gente, é importante uma boa adubação orgânica, né, que seja constante. Eu botei um videozinho sobre um adubo que é bem rico em micro-organismos, que eu acho que é bem interessante vocês darem uma olhadinha no vídeo, porque é como fazer isso praticamente num custo bem baixo, tá? A adubação de inorgânicos pode acabar com essa microbiota, tipo um adubo de liberação lenta, por muito tempo jogado ali em cima, pode sim, tá? Até uma água com muito sal ou muitos sais, né? Pode também dar uma diminuída nessa população, então a gente tem que cuidar com essas coisas sim, tá? E uma coisa que eu queria alertar, gente, que muita gente acaba indicando, não por mal, logicamente, né? Até porque já teve experiências que se deu bem, com a aplicação de produtos de limpeza, até porque eles são fungicidas e bactericidas, então às vezes é interessante tu passar tal, só que em questão de parte aérea da planta, poderia ser interessante sim. Mata até a maioria dos insetos, inclusive até algumas ervas daninhas, certo? Porém, o que acontece, e dizem ainda que dá um cheirinho bom no ambiente. Só que o que acontece? Às vezes, a gente não está pensando naquela microbiota, né, do substrato. Se o produto que está passando é fungicida e bactericida, né, tomem os seus próprios pensamentos, né, vai acabar com tudo, coisas que muitas vezes demorou meses ou ano para fazer, tá? Então acaba com tudo quanto é colônia de fungo que tem lá embaixo, na verdade, porque fica na parte aérea, mas quando a gente vai regar ou quando chove, aquilo desce sim e vai esterilizar o seu substrato. Nada é comprovado, assim como não é comprovado cientificamente que aquele produto vai fazer tudo isso daí e não vai ter depois que não seja benéfico à sua planta, principalmente a nossa microbiota. A gente já sabe que não tem como ser, porque é o veneno, né? Se é um fungicida, vai acabar com os nossos fungos benéficos, né? Micorriza e aí por diante, tá bom? Então eu gostaria só de dar um toquezinho, tá? Mas aí hoje em dia as minhas plantas eu adubo com um adubo orgânico só. Alguma planta ou outra que às vezes pode ter alguma deficiência nutricional tal, eu faço uma compensação aérea química sim, tá? Aí eu só jogo alguma coisinha, isso porque as minhas plantas vêm de uma adubação química, então eu acho que ainda está num processo de passagem, mas na frente eu quero ficar com as plantas totalmente no orgânico, e eu sei de pessoas que já trabalham totalmente com orgânico, não que o inorgânico seja ruim, tá, gente? Só que é questão de filosofia e de cultivo orgânico. Cada um faz do jeito que quer, tá? E teve também um toque que estava um colega falando no nosso grupo, usar a mamona, a folha de mamona mascada, amassada. Eles fazem um chá, eu não tenho certeza. É legal ir no YouTube procurar como faz isso daí. Nunca usei, mas eu estava pensando da seguinte forma.
Se a gente usa a folha da torta de mamona, a torta de mamona, como um grande adubo em nitrogênio, então seria legal também usar isso, que acaba sendo um inseticida, se eu não me engano, vai acabar melhorando também a nossa adubação. Então, ou tomem cuidado por causa de não adubar demais com nitrogênio, mas plantas em formação eu acho que não tem nenhuma contraindicação e vai ficar bem legal. Apenas para bonsai já mais pronto. Porém, se a gente está com algum problema de doença ou praga, vale mais a pena primeiro acabar com isso, nem que a folha fique um pouquinho maior, ou os entrenós dá uma crescidinha, mas o importante é que de forma orgânica a gente conseguiu fazer com que essa praga ou doença se extinguisse e ainda dar uma adubadinha no substrato, tá bom? Só isso, muito obrigado, não esquece de dar um like no nosso vídeo, se puder compartilhar para os amigos, para todo mundo dar uma curtida nisso daí, dá um toquezinho naquele sininho ali para ser lembrado sempre, né pessoal? E é isso daí, muito obrigado, até uma próxima, até mais.